Pessoal, a gente viu o comando C, que é o if. Aí falta o else, que é o senão. Tá? Se uma determinada condição é verdadeira, eu faço algo. Caso contrário, senão, tá? Eu faço outra coisa. Então, se sim ou se não. Pessoal, eu estava falando do if else, tá? Então, o se uma determinada condição for verdadeira e caso ela for falsa, eu tomo uma outra decisão. Então, vamos voltar aqui ao nosso probleminha de dois números. Então, digite dois números reais, x1 e x2. Se x1 for maior do que x2, se essa condição for verdadeira, então eu imprimo aqui x1. O maior é o... Eu não sei o que o cara digitou, mas o maior é o x1. Se a condição for falsa, caso contrário, aí eu imprimo o x2. Tá? Então, se a condição for verdadeira, se x1 for maior, caso contrário, senão, aí eu vou para o else. Tem o if e o else, eu posso colocar chaves. Qual que é a vantagem de eu colocar chaves? Qual que é a vantagem de eu colocar chaves ou não colocar chaves? Se eu não colocar chaves, o else acaba... Esse aqui já estaria fora do else. Tá? Esse aqui estaria fora. Se eu colocar chaves, aí eu começo o else, tem um bloco de comandos e termino o else. Se eu colocar chaves, ele está dentro do else. Tá? Então eu posso colocar ou posso não colocar chaves. Qual que é o mais comum? O mais comum é colocar chaves, para não ficar um código mais legível colocando chaves. Então se eu quero colocar vários comandos no if e se eu quero colocar vários comandos no else, eu uso chaves. Tá? Então esse é o programinha de dois números. Aqui. Digite dois números. Vamos executar o gcc teste.c. Digite dois números, 3 e 4, maior é 4. Está funcionando perfeitamente. Agora vamos pensar com três números, x1, x2 e x3. Digite três números reais, x1 e x2 e x3. Se x1 for maior do que x2, é uma determinada condição. Tá? Eu já sei que o x1 é maior que o x2, mas eu não sei se o x1 é maior que o x3. Se o x1 for maior do que o x3, então o x1 é o maior deles. Printf x1. Porcentagem f x1. Esse aqui é o maior. Esse aqui é caso o x1 seja maior que o x3. Se o x1 é maior que o x2, essa condição é verdadeira. Mas essa outra condição aqui, x1 maior que x3 é falsa, quer dizer que o x3 é maior. Então aqui eu tenho que o maior é o x3. Vamos acompanhando aí que está começando a ficar complicado o negócio. Eu estou colocando se uma determinada condição é verdadeira. E dentro dessa condição eu estou colocando uma outra condição. Então ele vai entrar nesse if aqui se x1 for maior que x2. Então a gente já sabe que o x1 é maior que o x2. O x1 é o maior. Aí eu comparo o x1 com o x3. Se o x1 for maior que o x3 é maior. E se o x1 não for maior que o x3 é maior. Nesse outro caso, nesse if, toda essa região aqui, toda essa região é x1 maior do que x2. E essa outra região aqui é x2 maior do que x1. Aí eu vou perguntar se o x2 for maior que o x3. Nesse caso aqui, o maior é o x2. E se o x2 for menor que o x3, o maior é o x3. Já mudou a cara do programa. Tá? Tem uma determinada condição, se x1 é maior que x2, eu entro aqui, e aí eu comparo o x1 com o x3. Se o x1 for maior, se o x3 é maior.
Caso contrário, se não. Se o x2 é maior que o x1. Se o x2 for maior que o x3, x2 é maior. Caso contrário, se não, x3 é maior. Então esse é o programinha aqui. Vamos executar. GCC teste.c. Opa, faltou um porcentagem F aqui. Tranquilo. Vamos executar. 3 números reais, 1, 2, 3. O maior é o 3. Então ele está fazendo corretamente aqui. Barra N, barra N, barra N, barra N. Tá? Esse programa que eu fiz aqui, que é um if aninhado dentro de outro if, como é que seria se eu fosse desenhar um fluxograma? Vamos tentar desenhar um fluxograma. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um fluxograma aqui desse programa. Deixa eu ver se eu consigo fazer um fluxograma. Deixa eu pegar aqui um exemplozinho. Vamos lá, vamos ver se eu consigo montar um fluxograma para esse problema. Vou pegar aqui um shape, aqui, e vou colocar aqui. Qual foi a primeira pergunta que foi feita? x1 maior do que x2? Então ele perguntou aqui, x1 é maior do que x2? Vamos aumentar um pouco esse losango aqui. Tá? x1 é maior do que x2? E aí tem a resposta sim. Então tem a resposta sim e tem a resposta não. Então vamos fazer primeiro a resposta sim. Aqui é uma pergunta, né? x1 é maior do que x2? Sim. Ou não. Vamos jogar para cá ou não. Dá uma rodadinha. Ah, não rodou, ficou errado. Sim e não. Então, eu estou fazendo o meu programa agora no formato de fluxograma. x1 é maior do que x2? Tá? E aí, eu repito a pergunta. Vou até pegar esses 3 elementos aqui e agrupar. x1 é maior do que x2? Sim ou não? Aí eu vou perguntar aqui. Deixa eu pegar um espacinho legal aqui para mim. Aí eu vou perguntar, x1 é maior do que x3? x3. Eu vou ter o sim e o não também. Aqui, que bonitinho. Aí eu vou ter sim e não. Aí nesse caso aqui eu vou ter uma operação que é imprime print no x1. Nesse caso aqui é print x2, tá? Nesse caso aqui, deixa eu só dar uma ajeitadinha nisso aqui que tá meio desalinhado isso aqui. Vou jogar para cá. Aqui é print x2, aqui é print x1. Aí eu vou ter que perguntar. Não, aqui não. x1 não é maior que x2, ou seja, x2 é maior do que x1. Eu vou ter que perguntar se x2 é maior do que x3. E a resposta também vai ser a mesma coisa. Vai ser sim ou não. Então vamos colocar lá a resposta. Sim ou não. Se o x2 for maior, eu vou ter que imprimir o x2. E se a resposta for não, aí eu vou ter que imprimir vou colocar aqui para baixo. Se a resposta for não, vou ter que imprimir o x3. Pessoal, aquele código que está lá e esse desenho que está aqui é a mesma coisa. Tá? Então esse desenho que está aqui, que é um fluxograma, é uma forma de representar programas.
graficamente. E lá é uma forma de representar programas na linguagem C. Então aqui eu tenho um fluxograma, lá eu tenho um programa na linguagem C. Eles são a mesma coisa? São a mesma coisa, tá? Então eu começo desse ponto, aqui, né? Tem que ter um start aqui, um ponto inicial. Então vou colocar aqui uma bolinha para representar o início, né? Começa aqui. E aí ele pergunta, x1 é maior do que x2? A resposta pode ser sim ou não. x1 é maior do que x3? A resposta pode ser sim ou não. Caso a resposta seja verdadeira, verdadeira, imprime x. Verdadeiro, falso, x2. Falso, verdadeiro, x2. E falso, falso, x3. Tá? Eu vou passando por cada um desses itens aqui. Então esse é o if, uma determinada condição, e o else, se a condição for falsa. Tá? Então a condição pode ser verdadeira ou a condição pode ser falsa. Tá? E só lembrando aqui, eu tenho o if, uma determinada condição, x1 for maior do que x2, por exemplo, né? x1 igual a 1, x2 igual a 2. Se a condição for verdadeira, eu posso ter um comando só, e aí eu imprimo alguma coisa aqui, e essa parte aqui já estaria fora do meu if. Então esse B aqui estaria fora do if. Se eu abrir chaves, aí tudo que tiver dentro de chaves está dentro do if. Eu posso ter o else ou não. Eu posso ter if com else ou if sem else. Se eu colocar um else, o que tiver depois, agora está dentro, né, porque eu coloquei chaves, e eu posso colocar else. Aí a primeira operação está dentro do else, a segunda operação está fora do else. E se eu quiser que as duas operações fiquem dentro do else, eu abro chaves, faço um deslocamento e fecho chaves. Tá? Então esse é o comando if else. Eu já adiantei um pouquinho, você pode ter dentro do bloco de if, você pode ter um novo if. Aí eu vou ter uma outra condição, x3 é maior do que x. Aí eu posso ter if dentro do if. Tá? Eu posso ter if else dentro do if. Eu posso ir montando essas coisas. Aí a gente começa, essas são as peças do quebra-cabeça. A gente começa a montar programas dessa maneira. Legal? Então esse foi o if else.